Através desta gravação eu quero provar para vocês, não de mim mesmo, mas pelo Espírito de Yahushua, a existência e o valor incomparável de uma alma, que as Escrituras afirmam vale mais do que o mundo inteiro. E essa inspiração nasceu-me também quando eu li alguns comentários, dentre eles um que nos foi enviado pela irmã Marli, né? Deve estar nos assistindo nesta hora. Aí aqui as nossas considerações, nosso respeito e abraço em Yahushua. Quando nosso Salvador amado foi levado ao deserto para ser tentado, está lá em Meniahu, capítulo 4, né? No hebraico moderno, eles fazem uma transliteração para Matiti Yahu. Outros chamam de Matias. Nós optamos pelo hebraico arcaico e mantemos essa transliteração de Meniahu. Quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, dentre os fatos ali, o acontecimento, no versículo 5 nós encontramos o seguinte: Satanás levou a cidade santa. Só pode ter aqui uma inferência, levou-o até Yahusholeim, né? Chamam de cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és o filho de Yahu, lança-te aqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Yahushua: também está escrito: não tentarás Yahu Uli. Levou novamente Satanás, Satã, Sati, diabo, como queiram, que não estou nem um pouco preocupado, volto a falar, e o nome de Satanás é desse, daquela maneira. Sei que é diabo mesmo, Satanás, capeta, como queiram. Então, o inimigo mortal da humanidade, ele levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Levou no sentido de mostrar, né? Convidá-lo até um determinado ponto. Não levou no colo, né? Porque jamais se atreveria a esse comportamento, não viu? De tocar um ungido. Ele o levou ao alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Todos os reinos do mundo. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Yahushua lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: a Yahu-Rim, o teu Ul, adorarás, e só ele servirás. Então Satã deixou e chegaram os anjos e o serviram. Bom, você acha que se não houvesse alma, vida eterna, outra vida, continuidade, a eternidade, que tudo acabasse aqui na Terra, precisaria existir essas situações exemplificadas aqui através de Meniahu capítulo 4? Ora, se tudo acabasse aqui na Terra, o trabalho, a missão salvífica do Messias, o Yahushua, não teria um significado. Por que oferecer-se de tal maneira ao mundo, como prova do amor de Yahu, com tamanho sacrifício, e ainda está agora frente a frente com Satanás,
e recusar as suas ofertas se não existisse uma vida eterna? Não precisaria. É conforme disse o emissário Shaula, se a nossa esperança em Yahushua se resume apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na realidade, este episódio aqui, essa narrativa escritural de Meniahu capítulo 4, nos convida, nos desafia a pensarmos mais penetrante nas verdades que libertam. Porque a ambição de Satanás de ser adorado para que as almas viessem a sujeitar-se a ele e que o mundo então passasse a lhe devotar qualquer tipo de adoração, entre aspas. Se não houvesse uma vida eterna, se não houvesse uma alma, uma condenação dos ímpios, uma eternidade pela frente, não haveria necessidade desse encontro com o inimigo mortal da humanidade. Mas tudo isso nos ensina o quê? A pensarmos o que afirmam as Escrituras, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tudo foi oferecido em Yahushua, os reinos deste mundo, as cenas ali apresentadas certamente envolviam as práticas pecaminosas as mais diversas. E as pessoas se deixam iludir, se deixam enganar, preferindo os prazeres transitórios desta vida e depois perderem a sua alma. Bom, nós gravamos um vídeo aqui que, senão, teve centenas de visitas com algumas expressões um pouco sérias, bem sérias por sinais. Aliás, tudo aquilo que é conteúdo escritural, inspirado, é sério, né? Mas houve assim uma colocação que chamou muito a reflexão, onde nós falamos o seguinte: se você não quer obedecer às Escrituras e prefere ir para o inferno, então faça tudo de errado que você pretende fazer. Essa história de tentar enganar-se a si mesmo, selecionando pecados, tem a sua função meramente social, mas não é eterna. Porque, na realidade, aqueles que não nascerem de novo, aqueles que não tiverem um genuíno encontro com o nosso Salvador, irão para o tormento eterno após a morte e futuramente no juízo final para o inferno propriamente dito, onde haverá choro e ranger de dentes pelos séculos dos séculos, dia e noite, noite e dia. O relato escritural também, que envolve o Losor, Lázaro e o rico, lá em Lucas capítulo 16, é isso mesmo? Não é uma parábola, né? Já explicamos sobre isso, que parábola não contém nome próprio. É 16 a partir do verso 19. Nós vemos ali a situação de um homem que não se importou muito com a eternidade, os valores eternos. E ele se dedicou apenas às coisas desta vida, conhecendo inclusive, na época, a Tanakh, a lei, os ensinamentos dados através de Moisés e os profetas. Tanto é que ele passa a ser um exemplo aqui nas Escrituras, quando diz Abraão para ele: você se lembra que tem os Moisés, tem Yahushua, os profetas, ouçam-nos.
Ele queria que alguém ressuscitasse dentre os mortos, que alguém fosse avisar a sua casa para que não fosse para aquele lugar de tormento, de onde não se sai nunca mais. Eu aproveito a oportunidade aqui para convocar a você, meu amigo, dos 4 cantos da terra, com a seguinte pergunta: para onde irá a sua alma após a morte? Aqui você tem os prazeres do mundo, aqui você tem sexo à vontade, bebedeira, jogatina, farra, né? Mas se diz satanista, mas se esquece que tudo começa do outro lado, meu amigo, do outro lado, não é que não. É do outro lado, quando você partir para a eternidade, é que você vai dar conta da gravidade dos fatos, da escolha que você fez, acertada, ou da triste condenação eterna. Pare para pensar sobre isso, reflita. Se não houvesse alma, vida eterna, eternidade, salvação, nosso Salvador amado teria evitado o seu sacrifício e não precisaria também deparar-se com Satã, com Satanás ali, expulsá-lo com as declarações afirmativas de que somente a Yahuwah adoraremos e só a Ele prestaremos culto. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É dentro desse quadro, dentro desse raciocínio, que o nosso Maroé, nosso mestre amado, enfrenta e joga por terra, com o focinho em terra, o adversário da humanidade, mostrando para ele que existe algo superior. O emissário Shaul disse certa vez que percorre todas as gerações até os nossos dias. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Yahuwah tem preparado para aqueles que o amam. Mas o versículo seguinte: mas Ele nos revelou pelo seu Espírito. E também conheço um homem que foi arrebatado ao paraíso, ouviu coisas que não é lícito referir. Algo inexplicável nos espera. Eu estava deitado ali, foi ontem, meditando sobre a eternidade, e o Espírito de Yahushua estava falando comigo o seguinte: meu servo, você já sente essa paz, essa tranquilidade, esse encher a alma de gozo, de alegria, de satisfação, de descanso? Isso vai ser um processo ininterrupto na eternidade. Você vai continuar na eternidade sentindo essa sensação gostosa de amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Fé não, né? Domínio próprio também não, né? Porque quando partirmos para a eternidade, vamos precisar mais de fé, não é mesmo? A fé existe aqui na Terra. Nós estaremos frente a frente com o nosso Salvador amado, não vamos precisar de fé, não é mesmo? E domínio próprio eu não sei, há muitos mistérios, eu não vou entrar nesse assunto agora. Porque Satanás teve seu direito de escolha. Eu tenho a sensação, vou falar sobre isso, se você quiser particularmente conversar, me manda um e-mail, a gente vai trocar algumas ideias. Depois que partirmos para a eternidade, será que poderemos ainda incorrer no erro de desobedecer ao Altíssimo? Eu vou deixar essa pergunta aí no ar, porque na realidade Ele não nos fez para sermos robôs, não. Não vamos andar, vira para cá, vira para lá, anda, não. Nós vamos continuar uma vida ativa por toda a eternidade. Vamos perfeitamente
nos lembrar de tudo que é bom e maravilhoso, mas as coisas ruins, jamais. Demais, nós estaremos com um corpo semelhante ao corpo de Yahushua, né? Não vamos ter condição de lembrarmos das coisas ruins, dos sofrimentos, das dores, ao contrário daqueles que irão para o inferno. Seus corpos mutilados, as dores, vão continuar por toda a eternidade. Haverá choro e ranger de dentes, choro de arrependimento inexplicável, ranger de dentes de ódio, de revolta, uma coisa mesmo que não existe explicação. Alguns malucos por aí dizem que não existe inferno, não, que Yahu é tão bonzinho que não vai querer ver ninguém no inferno. Isso é doutrina de Satanás mesmo, porque se não existisse o inferno, não existiria o mal aqui também na Terra, você não acha? As práticas pecaminosas, as disciplinas, os castigos. Por quê? Tá vendo? Então o cara apronta todas e, na realidade, a eternidade, a vida eterna nos espera em Yahushua e a condenação para aqueles que não creem. Você pode ser quem for. Você pode ser papa, bispo, padre, pastor, presidente da república, deputado, governador, prefeito, vice-prefeito, vereador. Você pode ser qualquer tipo de pessoa, qualquer categoria e classe existente na face da terra. Qualquer líder religioso que não tiver um arrependimento e reconhecer o sacrifício do Messias, vai sofrer eternamente no inferno, tá? Eternamente no inferno, pelos séculos dos séculos. E muitos, infelizmente, só vão acreditar que o inferno existe, sabe quando? Quando chegarem lá. É igual esse rico aqui ele chama da parábola do rico, né? No fato verídico, não é parábola. Ele só acreditou no inferno depois que chegou lá. Só acreditou que o inferno existe, né? Melhor dizendo, depois que ele chegou lá. Ele vivia de maneira irresponsável, regalada esplendidamente. Vivia só aqui nessa vida como se não tivesse que dar satisfação a ninguém. Já que você não tem que dar satisfação a ninguém, quando morre também você vai ser ninguém na eternidade. Agora, se você tem obediência a prestar e procura, se interessa pelas coisas do Altíssimo, ele conhece as pessoas. Você não precisa sair gritando pela rua: eu te obedeço, eu quero provar para todo mundo que eu te obedeço. Ele sabe se você está obedecendo ou não. Não é isso que exortam também as Escrituras? Quando orar, não sejamos como os hipócritas, vão para a praça, mostrar a todo mundo que está orando. Tá? Entra no teu quarto, fecha a porta, e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Se o Espírito de Yahushua mandar você pregar, vai pregar publicamente. Mas isso como prática humana, isso uma atitude puramente carnal, humana, isso aí não tem mérito algum no reino dos céus. Agora, se ele mandar que você vá e pregue, aí você vai levar a mensagem aonde ele mandar, em qualquer parte da terra. Não é mesmo? Maravilhoso a gente pensar. Obrigado, irmã Marli, aí, pela instrumentalidade, ter nos dado assim uma oportunidade de examinarmos, né, esse relato escritural, Menyohu, capítulo 4, que nos desafia a pensarmos. Você vê que as Escrituras são inesgotáveis, né? Nos desafia a pensarmos que realmente existe uma vida eterna, senão aquele diálogo ali, aquela frente a frente com o inimigo mortal da humanidade, não seria necessário, porque na realidade o nosso Salvador provou para ele
que é superior a tudo e a todos e que a realidade, que a eternidade nos espera, a realidade da eternidade. É um assunto tão vasto, né? Que a gente não vai conseguir nunca esgotar, nem aqui na eternidade. Sempre aprendendo, estaremos sempre aprendendo. Muito maravilhoso mesmo. Aminão, um abraço, até a próxima.